Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar de um vírus, ou melhor, de dois, conhecidos por rotavírus e norovírus? Você sabe o que eles causam? Você sabia que dos dois, somente um, que é o rota, tem vacina disponível? Você sabia que ele é um problema de saúde pública importante? E aí, ficou curioso? Hoje, então, nós vamos trazer a professora doutora Marcele Salles para falar sobre esses temas importantes para vocês. A doença diarreica aguda é uma das principais causas de mortalidade infantil mundialmente. Então, essa inflamação do trato gastrointestinal, ela é caracterizada principalmente pelo aumento da frequência de evacuações, que pode ser líquida, pastosa, né, num período de 24 horas, e associado a algumas outras condições, como a desnutrição, por exemplo, pode levar a choque hipovolêmico e morte do indivíduo. Obviamente, essa situação ela é muito mais pronunciada em países de desenvolvimento, onde há carência de acesso a saneamento básico, acesso à água potável e as pessoas têm níveis nutricionais insuficientes. Dentre as causas da doença diarreica aguda, a gente pode citar os vírus, tá? Então, dentre os vírus associados à mortalidade infantil pelas DDAs, né, doença diarreica aguda, a gente pode focar nos rotavírus A e nos norovírus. Dados epidemiológicos vêm mostrando que mundialmente, todos os anos, mais de 100 mil crianças morrem em decorrência do quadro de DDA aguda. Como nós nos infectamos? Bom, nós podemos entrar em contato com esses vírus ao consumirmos água e alimentos que estejam contaminados. Então, a gente tem vegetais folhosos, frutas, por exemplo, matrizes de água diversas. Então, às vezes, não é nem só o beber a água contaminada. Muitas vezes, se você fizer o uso recreativo, vai nadar num rio, num córrego, você já pode inalar e ter a doença, né, diarreica aguda em associação a esses vírus. Além de água e alimentos contaminados, o contato pessoa a pessoa também pode ser um foco de transmissão da disseminação desse vírus. Então, em que momentos isso ocorre com mais frequência? Por exemplo, ao trocarmos fralda de bebês e crianças que estejam excretando o vírus no momento. Então, é um momento chave, muito importante, onde, se a gente não fizer a correta higienização das mãos e objetos, né, os fômites, a gente pode desencadear em um surto domiciliar ou no nosso ambiente de trabalho, onde quer que seja. Bom, para tentar conter o surto de doença diarreica aguda viral, uma estratégia fundamental é a gente entender com quais vírus a gente está lidando. Então, majoritariamente, a gente está falando de vírus cuja estrutura, né, é dotada majoritariamente de proteínas. Então, para a gente conseguir inativar esses vírus, a gente precisa utilizar agentes proteolíticos, ou seja, que lisem, que degradem proteínas. Então, ao ter um surto domiciliar de diarreia viral, a gente precisa utilizar água sanitária, álcool, que são sabidamente agentes proteolíticos. Se nós higienizarmos, por exemplo, tampa e assoalho de vaso sanitário, torneira, pia, somente com água e sabão, isso não é suficiente. Então, no momento de surto dentro do seu ambiente de convivência, você precisa fazer a higienização ambiental com agentes proteolíticos. E para fazer o consumo de frutas, né, coisas que a gente consome cru, você precisa colocar 1 litro de água tratada, tá? Ou água mineral, e colocar 1 colher de água sanitária. Deixar aquele alimento ali submerso por um período de 10 a 15 minutos, porque esse tempo de tratamento é suficiente para inativar esses vírus. E aí você já pode fazer o uso seguro, né, consumir de forma segura esses alimentos. Para a questão da água, principalmente para quem vai para o interior, para a região de fazenda, que muitas vezes só tem água de poço à disposição, o correto seria você ferver a água antes de consumir
Então, a água que for beber e também em momentos de banho e escovar o dente, que a gente não lembra muito, mas nesses momentos a gente pode acabar ingerindo por acidente ou inalando partículas virais. Então, toda a água que fosse entrar em contato, principalmente com crianças e idosos, são os dois grupos etários que tendem a ter um quadro clínico mais importante, a gente fornecer essa segurança extra, tá? Ferver a água antes do consumo e água que for escovar o dente e tomar o banho. De todos os vírus que nós temos associação com o quadro de DDA, né, de doença diarreica aguda viral, somente os rotavírus têm vacina, né? Então, hoje nós temos 4 vacinas mundialmente, né? A Rotarix, que ela foi introduzida no Brasil em março de 2006. Ela está disponível no SUS desde então. Nós temos a vacina Rotatec, que ela está disponível no Brasil também desde 2006, mas no mercado privado, onde os responsáveis precisam arcar com 3 doses de vacina, né? Então, dependendo da sua região, a dose pode custar quase R$ 200, né? Então, a gente teria o esquema vacinal custando entre 550 a R$ 600, né? O que não é a realidade de grande parte da população brasileira. Nós temos outras 2 vacinas que elas têm a distribuição regional, né? Então, na Índia. A doença diarreica aguda, né? O nome mesmo diz, ela tem como principal sintomatologia a diarreia, né? Então, é o primeiro sinal. Mas, principalmente associada a norovírus, nós temos uma questão muito importante de vômito. Muitas vezes, a pessoa que está infectada com norovírus, ela nem apresenta uma diarreia proeminente, mas o vômito é muito importante, né? Então, assim como arboviroses, onde dengue, zika, chikungunya fazem uma sintomatologia muito parecida entre eles, no caso das doenças diarreicas, a sintomatologia é muito parecida entre todos os vírus. Então, somente o diagnóstico laboratorial vai dizer qual é o vírus causador daquela condição. Bom, a vacina Rotarix, ela está à disposição no SUS desde 2006, então ela faz parte do calendário nacional de vacinação infantil brasileiro. Então, a primeira dose é administrada por via oral, em crianças de aproximadamente 2 meses, e a segunda dose, né, completando o esquema vacinal, em volta do 4º mês de vida daquele bebê. Tá? Essa vacina é administrada em conjunto com a vacina inativada de poliomielite. A vacina Rotatec, ela também é uma vacina oral, mas ela só está à disposição no mercado privado. Nós temos a primeira dose aos 2 meses de idade da criança, a segunda dose aos 4 meses e a terceira e última dose, completando o esquema vacinal, aos 6 meses de idade. O principal problema da doença diarreica aguda, ela está em áreas de vulnerabilidade social, né, em populações vulnerabilizadas. Então, se a gente conseguir unir diferentes agentes patogênicos em uma única vacina, a gente tem uma possibilidade maior de você ter aquela criança completando o esquema vacinal e estando protegida contra diferentes agentes patogênicos. Ficou interessado? Siga aí, nos acompanhe, já aproveitando aquele recado importante. Clica aqui, se inscreva no canal, sininho e tudo mais que você já sabe. Tá bom?